Vamos entender sobre as principais considerações com pacientes depressivos? Vem comigo. A depressão é o termo técnico para infelicidade. Quanto mais essa infelicidade se torna incontornável para a pessoa, mais patológica se torna, mais deprimida a pessoa fica. Mas depressão é diferente de tristeza. A tristeza é situacional, como quando perdemos algo que nos é precioso ou quando nos decepcionamos com alguém. Na depressão, o humor aversivo é existencial. Ele é crônico e contínuo, porque o indivíduo se distancia e se desampara em algumas áreas da vida, uma depressão mais específica, ou em todas as áreas da vida, uma depressão mais generalizada. Por exemplo, ele pode se sentir travado na sua dimensão ocupacional ou profissional, que engloba seu crescimento em competências, produtividade, cargos, carreira e ganhos relacionados. Ele sente que não está avançando profissionalmente, sente-se estagnado e não encontra nenhuma forma de evoluí-la. Bem como a pessoa pode não ver em si qualquer característica apreciável, uma baixa autoestima. Nós podemos ter nossa autoestima bastante alicerçada na própria aparência, por exemplo, como a mídia predominantemente modela na cultura, mas também em nossos valores, competências, estilos, qualidades interpessoais e jeito de ser. Então, quando nos perguntamos o que temos para ser gostados, o que eu gosto em mim, muitos pacientes deprimidos se sentem frustrados já nessa dimensão, não gostam de ser quem são, não veem em si nada valoroso e nesse sentido começam a formular um monte de pensamentos, conceitos negativos sobre si. Eu sou um fracassado, eu sou um solitário, um inútil, um incompetente, incapaz, eu sou burro. Um monte de pensamentos autocríticos e autodepreciativos conjugado com raciocínios de que não há nada que se possa fazer para mudar e melhorar as coisas. Uma desesperança. Nada que eu faça vai melhorar minha vida. No total, são 6 dimensões afetáveis que abrem subcritérios. Além das duas já citadas, a ocupacional e a pessoal, inclui-se a dimensão interpessoal, a qual engloba todos os nossos relacionamentos, conjugalidade, amizades, família, parentes, filhos, colegas de trabalho. O indivíduo pode estar em déficit de repertório para produzir gratificação nessa área, estando privado das necessidades socioemocionais que ela atende. A dimensão recreativa é outra dimensão. Ela já inclui lazeres, hobbies e diversões para o desfrute da vida e prazer regular, obtendo alegrias que dê sabor à sua vida. Nesse caso, muitas pessoas têm um histórico tão pobre de oportunidades para desenvolver habilidades para se divertir que nem sabem como fazer isso. Quase não aprenderam formas de se divertir. O entretenimento, inclusive, tem o poder de unir as pessoas por meio de afinidades e jogos ou programas coletivos. Outra dimensão é a dimensão material. Certas pessoas não têm suficiente condição financeira para garantir sua segurança residencial, sua segurança física, sua saúde, alimentação e até consumir algo, não por vaidade, mas para seu conforto e sobrevivência. São tão carentes e com esses estressores o indivíduo pode desamparar ao não enxergar possibilidades para acessá-los. De fato, é muito difícil estar feliz quando não temos condições de manter a própria vida e a família, passando fome, ficando doente sem recursos, morando em áreas de risco e insalubres. Ou seja, se as condições de vida não oferecem um mínimo de qualidade e conforto para um bem-estar físico, isso já começa a ser muito comprometedor dos níveis de satisfação. A partir de um certo ponto, o dinheiro já não é tão relevante para deixar as pessoas felizes, porque outras dimensões podem estar comprometidas em função de déficits generalizados em repertórios eficazes para construir, realizar-se e gratificar-se na vida, que são as habilidades psicológicas. Mas, por outro lado, o dinheiro é o que nos dá conforto, segurança, qualidade de vida, atendimento às nossas necessidades básicas. Por último, temos a dimensão existencial, que se refere ao sentido que construímos ou seguimos na vida. Então imagina um paciente que se garanta em todas as outras dimensões, exceto nessa, a existencial. Uma pessoa que está crescendo profissionalmente e sendo promovido no seu trabalho, porém não se alegra. Qual é o sentido de tudo isso? Por que eu trabalho? Por que eu faço tudo o que eu faço? Talvez ele tenha até esquecido de quais eram seus valores. Talvez ele esteja confuso se sua vida realmente tem valor. E olha para a sua vida e percebe que não está construindo um verdadeiro legado. Que tudo vai terminar no final da sua vida, na morte, na finitude, e de que adiantou lutar tanto. Então essas pessoas, elas podem precisar resgatar filosofias, espiritualidades, ideologias, um movimento que traga um propósito maior do que si mesmo. Isso é a dimensão existencial, a dimensão do sentido da vida. Bem, essas 6 dimensões melhoram à medida em que atuamos com variabilidade comportamental. Isso dependerá do que nossa história nos proporcionou de aprendizado.
Se não nos proporcionou as habilidades psicológicas que precisamos, então precisamos trabalhar para desenvolvê-las no processo terapêutico e na vida cotidiana. Na depressão maior, a pessoa pode apresentar as seguintes características, no final das contas. Um quadro de humor deprimido, que é essa tristeza crônica, o sentimento de vazio, uma apatia, que é a redução ou perda de prazer ou interesse em quase todas as atividades, mesmo as que costumavam lhe agradar. A abolia, que é a perda de vontade de fazer as coisas, alterações no apetite, consequente ganho ou perda de peso. A esse respeito, a tendência biológica na depressão é a perda de apetite e inanição, inibindo a atividade geral do organismo como forma de economia energética. A pessoa fica cansada, desvalida, fraca, sobretudo se não come, acentuando o quadro de perda de energia. Só que nossa história de vida pode alterar o funcionamento alimentar, estabelecendo o hábito de comer, para suprimir compensatoriamente sentimentos como carência, falta de prazer, vazio, ansiedade e angústia. Em outras palavras, algumas pessoas podem ganhar peso comendo compulsivamente como forma de supressão emocional e substituição da tristeza por prazer que o alimento imediatamente proporciona. Porém, criam em longo prazo mais uma fonte de insatisfação, o ganho de peso, na dimensão pessoal, e isso pode abaixar a autoestima. Também existe a insônia ou hipersonia. Nessa última, dorme demais como fuga e esquiva da realidade aversiva. Outras pessoas aprenderam que se parar, pensa e se pensar, chora, então desenvolveram uma hiperatividade ou agitação psicomotora, embora estejam deprimidas, envolvendo-se com múltiplas fontes de estimulação, também com o efeito distrator dos pensamentos e realidade aversiva, suprimindo ali seus sentimentos também. Com essa atividade comportamental de envolver-se com muitas coisas, não conseguem parar para meditar sobre a vida e porque isso é doloroso para elas. O indivíduo se sente sem atributos valorosos, autodesqualificando-se. Culpa-se indevidamente pela vida que está tendo ou responsabiliza-se por eventos fora do seu controle, às vezes por eventos que tenham afetado outros. Percebe-se responsável por uma série de problemas, centralizando a culpa em si de algo que assumiu parcialmente. Como não consegue estar em paz, porque tem muita coisa frustrante e estressante acontecendo em sua vida, é muito comum ele estar quase todo o tempo se reportando aos problemas, dificultando o envolvimento pleno com as atividades da rotina. Enquanto não se resolvem, o indivíduo periodicamente estará pensando nesses problemas, mobilizado para tentar encontrar caminhos e recursos para resolvê-los. Por exemplo, alguém pode estar assistindo uma aula, mas pensando no filho doente em casa, ou na briga com o cônjuge da última noite. Às vezes a pessoa está com tantos problemas que ela não consegue permanecer relaxada em uma atividade. Ela tende a dispersar a atenção para diversas estimulações, reduzindo a sua capacidade de concentração. Dada a cronicidade ou agravamento do quadro, a pessoa pode ter ideias ou ameaças de suicídio. Essa tende a ser uma etapa avançada de um processo depressor. A pessoa deixa de ver significado na própria existência. Ela passa a pensar que continuar na vida é permanecer envolvida com problemas. Ela começa a desamparar e desacreditar que as coisas podem mudar, que pode fazer alguma coisa a respeito. Então conclui que a vida é sofrimento. A vida perde o sentido. O valor das conquistas, realizações, envolvimentos e gratificações que nós deveríamos ter e experimentar enquanto vivemos já não existe mais. Ter propósitos a alcançar enquanto existimos, sempre renovando metas, já não existe mais. A pessoa desiste de continuar, arrastando o seu sofrimento. Assim a pessoa passa a nutrir pensamentos sobre não existir mais, sumir ou desaparecer, nem sempre com uma ideia clara de como fazer isso. Pensa que ela é um peso para as pessoas e que não deveria sobrecarregar ninguém jamais. Que seria melhor para todos se ela morresse. Assim cessa o próprio sofrimento e deixa de ser uma preocupação e atrapalhar a vida das pessoas que ama. Olha a distorção cognitiva. A ideia de morrer começa a ser vislumbrada e mais à frente idealiza meios e imagina-se fazendo isso. Depois dá início a comportamentos preparatórios, como comprar uma arma, remédios, ir até um local de salto se pretende se atirar de algum lugar. Visualiza-se fazendo, frequenta o lugar várias vezes para se dessensibilizar e adquirir coragem para o ato suicida. Ou seja, a pessoa vai ficando cada vez mais próxima da tentativa suicida e, tendo disponíveis os meios, chega a impetrá-lo. Ainda assim, ela pode efetivar a tentativa de maneira temerária, ao existir um conflito entre fazer e não fazer, ou por faltar alguma capacidade. Ela pode não ter a habilidade de manuseio, noção de quantidade necessária, teme grandes alturas e acaba fazendo de um jeito que não é tão eficaz e sobrevive. Mas já é um indicativo de que a pessoa tem um alto potencial suicida, coragem para isso e pode estar se dessensibilizando e refinando as competências para fazer definitivamente.
Muitas vezes outras pessoas olham equivocadamente para a tentativa suicida frustrada como uma estratégia de mobilização de atenção ou apelo, e pode ser mesmo um grito de socorro, de liberdade. Contudo, indica que a pessoa está em profundo sofrimento e tem essa motivação autoeliminatória. E que, em uma próxima, pode ser mais forte e intensa porque já passou pela experiência e formou uma estrutura cognitiva favorável em relação ao que precisa ser feito suficientemente. Isso é um grande risco que os terapeutas têm que manejar junto com a família. Então vamos entender possíveis experiências históricas que estão por trás da depressão. Ao identificar as características comportamentais esclarecidas anteriormente, você pode recorrer à nomenclatura do transtorno depressivo. Porém, para uma avaliação integral, precisamos identificar os determinantes da história do indivíduo. E um dos determinantes mais importantes é o histórico de desamparo. Possivelmente, o paciente deprimido passou por um histórico em que tentou de diversas formas produzir gratificação, porém acumulou frustrações. Tomemos como exemplo uma pessoa que, na dimensão profissional, se formou e começou a buscar um emprego. Com esse objetivo, ela conversa com as pessoas, distribui seu currículo, se cadastra em sites de empregos, visita empresas, etc. Todavia, não obtém o sucesso esperado nessas ações. Quanto mais acumula tentativas frustradas, mais se sente desamparada e raciocínios derrotistas são estabelecidos como não há jeito, não tem como conseguir isso, sou incompetente, já tentei de tudo, ninguém me quer, não sei mais o que fazer, ninguém vai me contratar. Ela entra em um quadro de esgotamento repertorial, não tem mais o que fazer, já tentei de tudo. Forma-se um histórico também de extinção e punição generalizadas, porque o repertório foi se extinguindo e, ao mesmo tempo, sofreu danos, críticas, ouviu nãos, teve um esforço que não adiantou de nada. Não bastasse não conseguir um emprego, as pessoas ainda podem chamá-la de incompetente, de preguiçosa. Então, quanto mais dimensões a pessoa acumula experiências de desamparo, mais depressiva ela vai ficando. Imagine isso acontecendo ao longo da vida, em várias áreas significativas para a felicidade, até um ponto em que não consegue mais reverter o quadro e entra em desamparo generalizado. Por essa ótica histórica, costumamos dizer que a depressão não é sinal de fraqueza, mas de força, porque a pessoa pode ter tentado de muitas formas, conforme suas habilidades, oportunidades e recursos. A pessoa pode renovar sua esperança ao enxergar que tentou com tudo o que ela aprendeu até ali e que poderia ter tido um histórico de aprendizagem diferente. E que no tratamento terapêutico vamos trabalhar por novas habilidades para produzir novas consequências, até mesmo suas distorções, quando muitos dos problemas e frustrações derivam de formas de enxergar as coisas que foram patologicamente desenvolvidas. O que nos leva a outro critério. Algumas pessoas vêm de um histórico muito punitivo verbalmente, ouviram coisas terríveis, que ocorre quando as pessoas nos depreciam, nos dizem coisas muito negativas sobre os demais, sobre a vida, sobre o que esperar do mundo. Tem pessoas que foram criadas em realidades tão negativas, com pessoas tão pessimistas, que tudo era criticado, hiperexigido, nada estava bom e tudo era comparado com os outros. Ah, na sua idade já fazia isso, seu irmão consegue, como é que você não consegue? Desse modo, a pessoa aprende a considerar os outros melhores e superiores a ela, se considerando burra, incapaz. Isso vai modelando crenças de desamor, desvalor e desamparo. Desamor diz respeito à percepção de não ser gostável e capaz de atrair e manter pessoas vinculadas. A pessoa pouco acredita que haverá pessoas que se interessarão por elas, com quem possa formar amizade, intimidade, parcerias. Não encontra qualidades em si para que alguém aprecie ou admire. Desvalor diz respeito à percepção de não ser capaz de aprender e se tornar bom em algo. Um indivíduo pode ser pobre em desenvolvimento de habilidades ou pode ter desenvolvido, mas nunca ter sido valorizado por nenhuma delas, e acreditar que tudo que sabe não é nada, não é importante. Não espera que um dia se tornará bom e suficiente em algo. Não reconhece processos graduais e não se acha inteligente. Já as crenças de desamparo dizem respeito à percepção de não ser capaz de resolver problemas e tomar decisões independentemente. Algumas pessoas foram criadas com tantas ameaças de perigo no mundo, de violência, doença, que elas desenvolvem uma insegurança generalizada. Há riscos e perigos em todo lugar, e eu sou muito frágil, sou muito vulnerável. Portanto, se tentar fazer do meu jeito, algo de ruim pode acontecer, fica dependente. Busca sempre alguém para se acoplar. São muitas inseguranças para viver a vida ao seu modo e tomar decisões e agir livremente. Por fim, podemos apontar o déficit na variabilidade comportamental. Nesse caso, as pessoas têm dificuldade de obter reforçadores que são a longo prazo, acabam se envolvendo com prazeres imediatos, mas que vão trazer danos a longo prazo. Por isso que uma habilidade psicológica importante para a felicidade
é a de hedonismo responsável, ou seja, buscar prazer nos lazeres e em diversões saudáveis, que não prejudicam ninguém, nem a você mesmo. Infelizmente, algumas pessoas em sua história não aprenderam isso e se envolvem com um monte de fontes armadilhosas de prazer, que oferecem picos de prazer imediato, mas danos em longo prazo. Elas podem usar isso para suprimir sentimentos ou obter diversão em uma vida frustrante. E a pessoa vai usando isso e colhendo consequências desastrosas na família, na sua vida, porque negligencia e briga com as pessoas no trabalho porque não consegue dar conta dos compromissos. Tudo isso vai criando mais problemas existenciais e desampara diante deles porque os produz a partir do próprio funcionamento. Não sabe como mudar a própria conduta para mudar os desfechos. Então, pensando no tratamento do quadro depressivo, a pessoa precisará compreender como a sua atuação na vida é limitada ou produtora de sofrimentos e prejuízos, desenvolvendo o necessário para retomar o controle sobre os rumos da vida e gratificando-se por habilidades diferentes das que exibiu ao longo da vida, enquanto deprimia. O primeiro movimento de tratamento recomendado é a avaliação do risco de suicídio, porque quanto maior a insatisfação nas áreas da vida, maior é o caos, maior é a depressão, maior é o risco suicida. Depois, precisamos também nos atentar para a ativação comportamental de potencialidades ou de competências que a pessoa já tem. Quanto mais a pessoa se envolve no que ela já é competente, no que ela já é boa, mais fácil acessa excelentes reforçadores, porque está fazendo algo que se destaca mesmo. E a gente precisa elevar as taxas de reforçamento na vida, ter acesso a reforçadores. Sempre digo que o melhor antidepressivo é o reforço positivo. No mais, mapear todas as vulnerabilidades nas dimensões da vida e construir o repertório necessário, maduro e saudável para produzir reforçamento de forma consistente. Bom, espero que esse vídeo tenha contribuído para seu aprendizado e até a próxima.